Era a década de 1950, quando um famoso pesquisador viu pela primeira vez essa dança num ritual indígena de uma tribo Kayapó, no Pará. Impressionado com a vestimenta de palha dessa figura central, o pesquisador quis saber que lenda era aquela representada na dança. Mas, para surpresa dele, a resposta foi que não se tratava de uma lenda, e sim de uma celebração realizada todos os anos para lembrar algo que realmente teria ocorrido muito tempo antes com os ancestrais daquela tribo: a chegada de um ser que desceu do céu numa canoa voadora, isso nas palavras deles. E eles contaram ainda que o estranho visitante carregava uma espécie de bastão mágico na mão e vestia um traje que parece um pouco para nós hoje como o dos astronautas. Olá, amigos da história! Esse relato do Homem das Estrelas, por mais fantasioso que pareça, foi colhido por um estudioso conceituado na área. O mito foi desvendado por um importante etnólogo, indigenista, arqueólogo, escritor e fotógrafo brasileiro, o respeitado pesquisador João Américo Peretti, que trabalhou no antigo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, no período de 1950 a 1970, tendo convivido aí com sertanistas conhecidos e renomados como Marechal Rondon e os irmãos Vilas Boas. Ele também participou da criação do Museu do Índio e da Comissão Pró-Índio no Rio de Janeiro. Pois bem, em 1952, esse pesquisador trabalhava numa missão às margens do Rio Fresco, no Pará, quando presenciou esse ritual. E os indígenas narraram o que ouviram dos avós deles, sobre um tempo distante em que a tribo se chamava Mebengocré. E eles eram nômades, sem destino certo, viviam da caça e da pesca, andando pela floresta. Certa noite, esses índios estavam acampados no pé da Serra Pucatoti, quando escutaram ruídos e relâmpagos causados por um objeto voador não identificado que passou por eles e parou no topo da montanha. Pela manhã, os mais bravos guerreiros resolveram escalar a serra e sentiram um cheiro esquisito à medida que subiam. E no meio da neblina, lá no alto, apareceu aquele enorme estrangeiro, que era muito grande e tinha um aspecto físico bem estranho. Parecia completamente branco, platinado da cabeça aos pés, e tinha uma espécie de olho na cabeça. Mas era um olho só. Carregava um tipo de haste ou de bastão de prata que brilhava na ponta e que, quando era apontado na direção de alguma árvore ou pedra, era capaz de fazer elas desaparecerem no ar. Dominando o medo que sentiam, os guerreiros da tribo decidiram logo atacar aquele ser que consideravam invasor. Mas o ataque deles foi inútil. O gigante repeliu os índios facilmente. Na verdade, ele basicamente não fez nada. Quando atingido por porretes, nem se mexia e era pesado como uma pedra. Ele simplesmente jogava os índios de lado e, com um toque do bastão, fazia os guerreiros desmaiarem no chão. Percebendo que não conseguiriam vencer, os nativos recuaram, e então o estrangeiro fez os guerreiros desmaiados acordarem, e esses também fugiram. Depois disso, aquele lugar passou a ser chamado de Serra Proibida, e ninguém mais se aventurou por lá. Já o invasor continuou a ser visto na região, até que, numa tarde, alguns jovens Mebengocré foram tomar banho de rio, e avistaram o que poderia já ser um outro estrangeiro. Mas esse, ao contrário do gigante da montanha, tinha uma pele que parecia humana, mais clara que a dos indígenas, era alto, magro e musculoso, e tomava banho nu. O estranho também viu os indígenas, mas não fez nada. O grupo então resolveu se aproximar, e de alguma maneira eles foram capazes de se entender, de se comunicarem, mesmo com a barreira do idioma. O estrangeiro foi muito simpático e disse que se chamava Bepi Cororote, na língua dos índios, aquele que tinha chegado do céu, e informou que foi ele quem foi atacado lá em cima da serra. Mas os jovens ficaram surpresos e disseram: não, nós atacamos um monstro, não você. Daí ele riu
e disse que naquela noite estava usando um traje para se proteger do mundo, o mesmo que agora havia deixado na margem do rio. Foi quando os nativos verificaram e viram aquela mesma vestimenta branca de pé e inexplicavelmente parada no ar. Os indígenas nomearam de Bo aquela roupa estranha e que trazia um olho só por cima, se assemelhando a um capacete. O bastão que o homem usava, uma poderosa arma de raios que conseguia abrir o chão com um toque. A partir daí começou uma amizade entre os nômades e o visitante das estrelas, que foi convidado a viver com eles e aceitou, se tornando uma espécie de mestre de todos ali, que passou a aprimorar as habilidades dos nativos e a ensinar novas técnicas. Estimulou o trabalho em conjunto. Começou pelo cultivo de plantas, como a mandioca, para estabelecer uma aldeia fixa, com uma estrutura arredondada e uma casa principal no meio. Criou também um conselho da tribo, melhorou o desempenho das lanças, arcos e flechas e ainda treinou os guerreiros e os líderes. Bepi Kororote, o estrangeiro, acabou se apaixonando por uma mulher da tribo e teve com ela um filho e uma filha, chamada de Cobb, para quem o pai repassou muitos ensinamentos. Mas com o passar do tempo, o comportamento do visitante foi mudando. Um dia, durante uma caçada, ele discutiu com os companheiros e desapareceu no mato. E por algum motivo também cobriu a família dele com tinta preta e deixou protegida num abrigo na floresta. Em seguida, vestiu aquele perigoso traje chocante que era chamado de Bo e armou-se com o bastão que disparava raios ofuscantes e desintegradores. Numa atitude inusitada para os nativos, ele desafiou a tribo. Pensando que Bepi Kororote havia enlouquecido, os indígenas tentaram dominar o estrangeiro à força, mas ele escapou e escalou a Serra Pukatoti e momentos depois foram ouvidos trovões e relâmpagos, e uma luz misteriosa atingiu Bepi, a esposa dele e o filho, que desapareceram. Então, uma canoa voadora subiu ao céu envolta em fumaça e raios e sumiu nas nuvens. Cobb, a filha de Bepi Kororote, já casada e grávida, ficou na aldeia. Muitos anos se passaram e depois de várias mudanças climáticas e doenças, a tribo estava morrendo. Para salvar o seu povo, Cobb decidiu fazer a mesma coisa que o pai dela havia feito no passado. Pintou o marido e os filhos de preto e foi com eles para a mesma cachoeira, ao lado de uma árvore, e fez um ritual chamando Bepi Kororote com a mente. E deu certo. Tempos depois, a canoa voadora ressurgiu sobre a tribo. Bepi voltou com a esposa e o filho e também trouxe remédios que os indígenas nunca viram antes, comidas estranhas e sementes locais. Ele curou todos os membros da aldeia e ensinou como plantar aquelas sementes para evitar que a fome voltasse a acontecer. E então partiu novamente com a esposa e o filho e até se desculpou por queimar a floresta anos atrás. E a pedido de Bepi Kororote, os índios foram levados para a Serra Pukatoti, onde os Bepi construíram casas de pedra para eles. E a tribo viveu em prosperidade, mudando também o nome para Kayapó, descendentes de uma raça de guerreiros de grande beleza, que até hoje realizam cerimônias rituais, vestindo roupas feitas de palha, imitando o traje das estrelas e carregando um bastão para representar a arma de raios. Agora, uma curiosidade. Na década de 1970, dois jovens dessa tribo, chamados Kairá e Tariri, foram levados ao Rio de Janeiro. Os dois tinham 15 anos na época e era para um intercâmbio cultural. Quando eles assistiram juntos pela televisão os americanos liderados por Armstrong pisarem na Lua em trajes espaciais, Tariri apontou alarmado para o astronauta na tela e disse: "Ele se parece exatamente com Bepi Kororote." Os Kayapó tinham uma frase muito interessante para definir a história deles e a do homem civilizado. O céu é a terra do povo que mora em cima e a terra está no céu do povo que mora embaixo. Eles acreditam que os nossos ancestrais vieram do céu para habitar o paraíso terrestre e decidiram ficar. O famoso escritor Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, visitou a América do Sul e também publicou detalhes sobre o mito de Bepi Kororote em um dos livros dele. Muito obrigada por assistir e se gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like
E se gostou mesmo, se inscreva, assista também a outros vídeos do canal com mais curiosidades como esta. E até a próxima com uma história a mais.